Tá satisfeito de ficar estudando pelos vídeos? Vamos estudar pela tutoria então, vai ser o máximo. Então, o que o Ayurveda entende como cuidados médicos, terapêuticos ou qualquer coisa assim? O nome dessa prática, que a gente chama em português de clínica médica, talvez esse termo não devesse ser colocado dessa forma legalmente, mas a tradução seria isso. É o cuidado terapêutico do Agni, certo? Kaya é um dos sinônimos de Agni, do processo metabólico. E Chikitsa são ações de correção, ok? A pessoa não está com Sama Agni, então precisa-se de Kaya Chikitsa. A primeira pergunta que você deve colocar sempre é: quais são as causas do desequilíbrio de Vata, Pitta e Kapha? Certo? O Agni ele não se perturba sozinho. Ele sempre sai do trilho porque Vata, Pitta ou Kapha atua sobre ele em algum formato. Certo? Então, daí a importância clínica de Vata, Pitta e Kapha. A segunda questão que você se coloca é: o que melhora, o que piora? Quais são os gunas que melhoram, quais são os gunas que pioram? Quais são os horários que melhoram, quais são os horários que pioram? Quais são os fatores outros como lugar? Quais são os fatores outros como, eventualmente, se você já tiver conhecimento disso, de trânsitos astrológicos? Quais são de companhias de pessoas, principalmente no aspecto mais relacionado à parte da mente, ok? Bom, então, a gente no Ayurveda muitas vezes não tem um diagnóstico clínico tão nítido num primeiro momento. Aí a gente faz assim, bom, isso pode ser agravamento de Vata ou de Pitta. Aí o que você faz? Você cria um teste de fogo, no caso aí. Fogo, que é calor, vai aumentar a Pitta e vai abaixar a Vata. Isso, a princípio, é uma regra bastante confiável. Se você aplicar calor naquilo e aquilo melhorar, é porque aquilo é um agravamento de Vata. Se você aplicar calor e aquilo piorar, é porque é um agravamento de Pitta. Se você aplicar calor e os resultados serem dúbios, é porque provavelmente tem Vata e Pitta misturado, entende? Você muitas vezes tira a prova dos 9, do tipo assim, estou com dúvida, o que está mais proeminente? Você sabe quais são os atributos das gunas que são semelhantes a Vata, Pitta e Kapha e que são dissonantes, certo? Então, através desse princípio de semelhante aumenta semelhante, dissemelhante diminui, você tem esse segundo aspecto em Kaya Chikitsa, que é o estudo dos atributos em relação à condição clínica, ok? Depois disso, você se pergunta quais são os sinais prodrômicos, ou seja, quais são as coisas que a pessoa a princípio não dá muita importância, mas que para você existe uma relação entre aquilo ser um distúrbio de Vata, Pitta e Kapha em estados iniciais e aquilo desembocar na frente em alguma coisa mais grave. Por exemplo, a pessoa a princípio não sabe que um pouco de pesado no estômago depois de comer, uma indigestão mais crônica, não sei o que, em algum dia pode vir a se tornar diabetes, certo? Para o Ayurveda, a diabetes necessariamente passou por aquele estágio antes. Ou eventualmente uma pessoa ter alguns gases e uma constipação intestinal e depois ter uma crise de pânico. Essa relação entre os sinais onde o agravamento de Vata, Pitta e Kapha ainda está na fase inicial de Sanchaya, a fase 2 de Prakopa e a fase 3 de Prasara, onde eles são distúrbios difusos, o Ayurveda descreve isso bem. Só que eles ainda não são sinais clínicos no sentido último de que a pessoa vai no médico por urgência. A pessoa costuma ir no médico no quarto estágio do Stana Samsraya, que é quando isso começa a se depositar, Stana, em algum tecido, ok? E aí ela começa a realmente ter problema no rim, no fígado, na pele, ou qualquer coisa de uma forma mais definida, e não sintomas muito difusos. Mas até esse quarto estágio, a gente ainda está falando de Purvarupa, que são sinais prodrômicos. O médico ainda não chama aquilo de uma doença, ele chama que você não está, por exemplo, num quadro de pré-diabetes. Se você não tomar cuidado, você vai ficar diabético, mas você ainda não está diabético. Mas ele sabe que existe essa relação entre um conjunto de sinais indicando a vizinhança de uma doença, certo? E esses sinais
estão no quinto estágio, que é o Viade, que é quando você observa os sinais e sintomas do processo patológico em si. Aí tem o sexto estágio, onde tem os desdobramentos desse processo patológico, mas basicamente, quando a gente olha alguma situação, a gente começa olhando assim, o que parece que são as causas desse desequilíbrio? Aí a gente olha a rotina, a alimentação, um monte de coisa. Aí, depois disso, a gente olha quais são as coisas que a gente sai perguntando. E quando você vai pro calor, você se sente melhor? Ou quando você fica no ar-condicionado, o que você sente? E quando você de manhã faz isso, aquilo, outro. Ou então quando você come aquilo, outro. Você sai perguntando. Um monte de coisa que você sabe que agrava vata pitta kapha ou diminui vata pitta kapha. E aí você vai construindo uma hipótese. Uma hipótese mais firme que aquilo dali é vata ou pitta ou kapha e ou que seja, as combinações. Aí você começa a ver uma coisa que é o ponto final do Ayurveda, que a gente chama de Samprapti. Samprapti é saber que todo o processo de desequilíbrio fisiológico vem no início de um processo de distúrbio fisiológico no sistema digestivo. Por isso, Kaya Chikitsa, certo? E aí, nesse momento, você já criou uma hipótese, aquilo é agravamento de vata. Aí você pergunta, há 3 anos atrás, ou há algum tempo, você sente que você estava com gases? Ou você sente que você tinha alguma queimação, vermelhidão, não sei o que e tal? Aí a pessoa fala assim, olha, pra te ser bem sincero, pode ser. A pessoa não está acostumada a olhar isso. Aí você vai desenvolvendo esse processo patológico da primeira fase de acúmulo, da segunda fase de tensionamento, da terceira fase de transbordamento, da quarta fase de deposição. E você vai pescando da pessoa os sinais prodrômicos, ok? Aí você chega nos sinais drômicos, assim, da síndrome em si. Que aí você fala, não, então teu estômago dói, ou então teu pulmão tá assim, ou então teu osso tá assado, tua articulação tá assada, ou qualquer coisa que seja. Esse processo todo é a tua forma de fazer análise clínica do desequilíbrio fisiológico, ok? Aí quando você chega nisso, você sabe que a pessoa teve um infarto, você sabe que a pessoa tá com o fígado, com hepatite, você sabe que a pessoa tá com AIDS, você sabe que a pessoa tá com não sei o que e tal, mas ela não apareceu uma doença assim, out of the blue. Ela, antes de chegar na tua frente, ela teve coisas que aconteceram que são, dentro do Ayurveda, nitidamente descritos. E aí, no final disso, você tem milhões de formas de diagnóstico aprofundado. Você tem pulso, você tem língua, você tem cabelo, você tem pele, você tem abdômen, você tem palpação, você tem marma, você tem interrogações, de fazer perguntas, você tem as observações visuais que você faz, que é o que a gente chama de Trivida Pariksha, Ashtavidya Pariksha e Dasha Vidya Pariksha. Significa um método onde a gente usa 3 ferramentas, 8 ferramentas ou 10 ferramentas. Quanto mais vai ficando um quadro grave, mais você precisa usar ferramentas mais elaboradas. Se a pessoa está com resfriado, você a princípio não vai precisar ficar escutando o coração dela, entendeu? Mas, assim, se a pessoa está com uma insuficiência respiratória, você provavelmente vai ter que aprofundar no estudo dos tecidos, porque você vai saber que a partir do 4º estágio, vata, pitta e kapha misturada com ama está circulando no sistema e destruindo o tecido fisiológico, né, o sistema de suporte. Aí, a partir disso, isso é um primeiro nível de diagnóstico, que é o nível assim que dá para saber estudando a Ayurveda de uma maneira mais dentro dessas palavras de vata, pitta e kapha e nas subfunções dela. Isso é um distúrbio do Pachakapita, isso daí lá, o Danavaio, não sei o que e tal. Aí depois,
você entende que, bom, tá, aquilo era o ensino médio, vamos mudar de fase. Aí você começa a pensar só em termos de esrotas. O Ayurveda não descreve as coisas do tipo assim, é porque o pulmão dela está com pneumonia. Ele não vai falar que o Pranavara Shrota dela está com baixo Ojas, e aí você vai ver como é que está a questão do nível de Ojas em cada um desses sistemas de funcionamento fisiológico, que são as esrotas, e vai entender que ali, por exemplo, você pode estar com o mesmo sistema de funcionamento fisiológico sendo invadido e sendo deturpado ou por Vata, ou por Pitta, ou por Kapha, isso vai ser completamente diferente. O Anavargirotas, que é o de digestão de comida, se estiver perturbado por Pitta, a pessoa vai estar com úlcera. Se estiver perturbado com Vata, ela vai estar cheia de cólica e com um monte de problema de fome sumir, digestão parar, distensão abdominais absurdas, etc. Se estiver perturbado por Kapha, ela vai ficar com muita leseira, preguiça, etc. e tal. Aí, assim, passado esse primeiro nível que a gente pensa mais em termos de Vata, Pitta e Kapha, a gente passa a estudar os sistemas de funcionamento fisiológico, que são os esrotas. E aí, em cada um desses esrotas, você tem sinais específicos, que a gente chama de lakshanas. Você está procurando assim, aí a pessoa diz que tem problema que ronca à noite. Aí você fala, mas você também tem pé frio? Ou então na tua boca tem gosto doce ou salgado quando você acorda? Porque você entende que um sintoma dentro de um setor não necessariamente é suficiente para você olhar aquilo em termos de Vata, Pitta ou Kapha. Você precisa saber que um distúrbio, por exemplo, no Shukravara Srotas, o sistema reprodutivo. Se a pessoa falar, eu estou com problema de infertilidade. Esse problema de infertilidade pode ser porque não está com pouco espermatozoide, pode ser porque os espermatozoides estão mal formados, pode ser porque os espermatozoides estão sem força, pode ser porque ele está com alguma obstrução, pode ser por várias questões, certo? Então, nessa análise clínica, digamos, mais hospitalar, não numa análise clínica tão de terapeuta, numa clínica, onde a situação, tipo, a pessoa está dentro do hospital e o bicho está pegando mesmo, a avaliação da condição de funcionamento dos esrotas é muito mais detalhada e precisa, porque a terapêutica vai depender em relação a um bom diagnóstico. O Ayurveda, o Charak, né, uma das principais referências em termos do que a gente chama de clássicos do Ayurveda, ele tem algumas frases que são muito boas, assim, você pode fazer tudo na tua vida, menos confiar a tua vida no médico incompetente. O médico incompetente, ele é mais perigoso do que um trovão caindo na tua cabeça. Então, olhar bem os sinais é muito importante para você ter um bom diagnóstico, porque uma das outras frases dele legais é assim, invista todo o teu tempo, energia e paciência que for necessário para ter um bom diagnóstico. Porque tratar é fácil, desde que você tenha um diagnóstico certo. Mas se você tiver um diagnóstico errado, esse processo que a gente descreveu, aí você pode ter a terapia mais fantástica e perfeita, que aquilo dali vai, às vezes, até piorar muito a condição da pessoa. Então, antes de querer agir, observa, colhe informação, faz uma boa hipótese, testa essa hipótese suavemente, vê se essa hipótese está coerente com a relação de ação e resposta dos gunas, vê se isso está coerente com esses outros, aí sim, aí você faz um programa de terapia mais profunda no sistema da pessoa. E mesmo assim começa numa dose um pouco mais suave, se a questão não é tão aguda que você tem que intervir mesmo de uma maneira mais abrupta, ok? Namami Dhanvantari Madidevan